Então, vamos entender primeiro o que seria o suicídio e, antes de falar do suicídio em si, o que seria uma ideação suicida? Como é que isso acontece? E, sei lá, o que você poderia trazer para nós do que é necessariamente uma ideação suicida e como ela permeia? Tá, a ideação suicida ela faz parte, né, do processo complexo do suicídio. E a gente pode entender que ideação, se a gente puder conceituar, basicamente são considerações sobre a morte e morrer. É claro que, no sentido específico da ideação suicida, essa morte ela aparece como um estatuto de função. O que significa isso? A morte aqui aparece como uma solução para um sofrimento que o sujeito está experienciando. Então, quando a gente fala sobre suicídio e sobre a ideação suicida, a gente está falando dessas considerações. De como a morte ela pode, de alguma forma, aparecer como solução para esse sofrimento. Sim, sim. Então, posso entender que toda pessoa que está sofrendo algum tipo de angústia, ela vai ter ideação suicida ou não? Não exatamente. A gente costuma pensar que a ideação suicida acaba sendo uma vivência universal, mas não, né? Surgem alguns casos específicos e entendo que pensar sobre a morte eu acho que é universal, mas no quesito da ideação suicida é um pouco mais específico. Entendi, perfeito. E quais seriam os sinais que uma pessoa com ideação suicida demonstra? É fácil de encontrar esses sinais? Quais seriam eles até para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, possam identificar e se antecipar a qualquer tipo de incidente? A gente entende que esse processo da ideação suicida, ela acontece dentro de um processo também de sinalização. Então, a pessoa que está sofrendo com essas considerações sobre morte, ela o tempo todo está sinalizando, de alguma forma ou de outra. É claro que às vezes isso não é tão claro, né? Não é uma consideração explícita, às vezes é uma piada, às vezes é um post enigmático. Pode aparecer através também de isolamento, né? Alguma postura agressiva. Isso varia um pouco. É por isso que a gente sempre entende que, a partir do momento que a gente identifica algum tipo de sofrimento, a gente precisa primeiro acolher essa pessoa para que a gente possa entender que tipo de sofrimento é. Mas essas considerações de morte, elas aparecem em frases, tais como eu gostaria de desaparecer, ou seria bom se eu desaparecesse, ou se eu morresse você, né, se importaria com isso, sentiria a minha falta. Mas são pistas que não são dadas, né, e isso ajuda a gente identificar com maior clareza esse sofrimento de ideação suicida. Tá, então vamos pensar aqui que são alguns sinais. Desde o tipo, seria melhor se eu não existisse, uma venda de algo de muito valor, não necessariamente venda, né, mas um desfazer-se de algo de muito valor, sei lá. Eu amo essa xícara, sempre amei, todo mundo sabe que eu amei, mas do nada eu estou... Toma, Guilherme, é sua, fica à vontade. É de se estranhar. Com certeza, né? Se eu deixo um objeto que é de muita valia para mim, começo a me desfazer das minhas coisas, a emissão de cartas, né? Emissão de cartas? Sim, as cartas são muito conhecidas, né? Dentro, principalmente desse tipo de sofrimento, dentro do processo do suicídio. É por isso que a gente fala que, quando a gente fala desse processo, ele é sempre sinalizado, né? E, sobretudo, a gente pode pensar que a ideação suicida é uma mensagem com o destinatário. Sim. Então, de certa forma, a pessoa está falando daquele sofrimento e está indicando isso para alguém. Está endereçando isso para alguém, exatamente. Então, a gente pode pensar que sim, as cartas são muito comuns, né? Cartas, bilhetes, principalmente pós-mortem ali, quando você, a família, principalmente, identifica essas cartas que são recebidas, etc. Mas, por exemplo, tem uma galera, assim, algumas pessoas que vivem ou então experienciaram algum colega, amigo, familiar que cometeu suicídio, a maioria deles alegam que foi de surpresa. Realmente é pego de surpresa ou eles não prestam atenção nos sinais? Tudo bem que não dá pra gente julgar aqui, mas a maioria das pessoas falam que não percebiam, não viam, não entendiam. Como a gente pode ter um olhar mais atento para isso? Nós vivemos além dos sinais, né? Sim, a gente vive num momento de uma conjuntura muito individualista, né? Então a gente não percebe o outro e praticamente nós estamos gritando o tempo todo e ninguém está se ouvindo. Então acho que foi até interessante, a gente estava falando um pouco sobre a questão da crise pandêmica, e foi um momento muito interessante porque as pessoas descobriram que tinha alguém morando junto com elas, né? Descobriram que tinha um filho, né? Um pai. Então, acho que é mais sobre a nossa percepção sobre esses sinais do que sobre aquele que está emitindo. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente não está atento ao que está acontecendo, a gente não está atento ao sofrimento do outro. Então é o fato de a gente ser egoísta, individualista e
não ter um olhar mais empático para com o outro, tipo, perguntar, oi, tudo bem com você? Sim. Mais ou menos, basicamente isso, tipo, opa, tudo bem? Você tá bem hoje? Exatamente, até porque quando a gente fala sobre o suicídio, a gente está falando sobre um tema que é envolto de estigma. Então, quando a gente está falando de estigma, a gente tem aqueles mais comuns, né? Falta de fé, egoísmo, frescura. Se a gente está falando de um tema que tem muitos estigmas, como que a pessoa pode se abrir o suficiente para poder exatamente, né, pedir ajuda, né, convocar a pessoa? Ela já se sente enquadrada. Exatamente. Então, se ela se sente estigmatizada, obviamente ela vai procurar ajuda, né? Então, esses sinais acabam ficando um pouco mais implícitos exatamente por esse motivo. Também por toda essa questão de estigma, dessa dificuldade de procurar ajuda, etc.